prova um dia antes, saí com meu namorado, relaxar. Assim, não vou estudar um dia antes. Foi no restaurante, aí eu cheguei em casa, eu falei assim pra minha mãe, comi uma costela feita no vinho, que eu adoro vinho. Comi uma costela feita no vinho, maravilhosa. Mãe, isso vai te fazer mal. Aí eu falei assim, não. Gente, no outro dia de prova, eu saí da prova 3 vezes com dor de barriga. 3 vezes. Tipo assim, fiz a prova de... Mas dava vontade de ir no banheiro toda hora. 3 vezes eu tive dor de barriga na prova. 3 vezes. Tem noção do que é isso? Hoje de manhã, quando eu tava terminamos de preparar o material de vocês, eu me deu a mesma coisa. O mesmo nervosismo, a mesma ansiedade. Tudinho. Sabe o que é? Esse microfone aqui ficou ligado. Eu peguei ele já estava ligado. Já estava ligado, pode ter sido isso. Oi? Vamos lá, a gente já perdeu 8 minutos. Só troca pra mim, coloca a prova de 2000 e coisa que a Tamires te mandou. Tem alunos novos, tá? Pra quem não me conhece, sou a professora de física de vocês. Não parece, mas eu sou, tá? Meu nome é Cleidiane, tenho 24 anos, mas vocês podem me chamar de Clay, tá? Hoje, eu vou dar aula de revisão, tá? Olha só, eu vou falar com vocês de uma coisa muito importante para a prova da EA que vocês têm que conhecer. A prova da EA, a gente não começa fazendo as questões que possuem os cálculos grandes. Por exemplo, a questão 1, questão 1 não, né? Questão 61 é questão de lançamento, leva um tempinho para fazer. Essa questão 62 também. Essa questão 63 também. Agora, nem vou passar muito longe, mas olha só. A questão 67, a questão 68 são questões... Sobe só mais um pouquinho para aparecer outra questão. A 67, 68 e a 69 são 3 questões teóricas curtíssimas, tá bom? A questão 67, ela tá falando do barômetro, não é isso? É o barômetro. Essa questão já caiu várias vezes na EA. No ano de 2018, eu não sei se foi... Não, 2019. 2019, que eu fiz a prova. Essa questão caiu. Essa questão, ela pergunta para que serve o barômetro. Gente, o barômetro ele é para medir pressão. Só que isso aqui é 2005. Depois de 2005, ela caiu várias vezes. Em 2019, ela caiu de novo. E todo mundo sabe que o barômetro mede pressão. Pressão e altitude local é a mesma coisa, tá bom? Chegou 2019, quem não refez todas as provas anteriores da EA... Calma aí. Quem não Ou seja, se você já fez a prova várias vezes, você ia saber que era isso, entendeu? Tem aluno que não estudou isso e que não fez prova e não soube, não marcou e pediram a anulação da questão em 2019. Olha só, 3 questões de graça pra você, tá? 3 questões de graça mesmo, que tem como você acertar de cara. Pode subir um pouco. Não, descer. Essa questão aqui a gente fez, pode subir mais, pode ir para a próxima página. Essa daqui é a questão 71.
a questão 72 e a 73. Eu falei sobre isso na aula de termodinâmica e calorimetria. Olha só, 3 anteriores, agora 71, 72 e 73, mais 3 questões teóricas. Somou 6 questões de graça para vocês. Entendeu? Pode subir mais um pouquinho. E tem essa daqui e essa daqui, que são de ópticas geométricas, que eu vou trazer na próxima aula. 6 mais 3, 9. 9 questões teóricas de graça para vocês. Que você economiza tempo. Cara, se você vê questão assim na prova, por favor, comece por essas, para você não gastar muito tempo com cálculo. Tá? Pode subir. E aí acabou a prova. Tipo, você tem 9 de graça, que você não leva 10 minutos para fazer. Entendeu? Porque são questões fáceis e rápidas, tá? E as outras, porque você tem que acertar no mínimo 19, né? Tipo assim, se você faz mais 10, pega, porque tem outras questões ainda divididas. As dos cálculos você tem as mais fáceis ainda, que são aquelas que a gente fala de cálculos pequenininhos, que eu vou fazer na próxima aula. Entendeu? Até hoje também, as de hoje também são cálculos pequenininhos, que não exigem muito tempo de vocês. E aí? O que vocês acharam? Estão surpresos? Vocês já olharam para a prova da EA com essa perspectiva? Já? Não? Mais alguém? Ninguém nunca olhou assim para a prova da EA? Aí vamos lá, deixa eu falar outra coisa para você. De matar essas questões fáceis primeiros para depois partir. É o quê? Então, mas o problema é que às vezes antes disso, a gente não é preparado para isso. Entendeu? Tem aluno, cara, que pode saber o que for, mas se ele não for preparado para isso, ele não faz a prova. Por isso que tem muita gente que fala mais que é mais importante a nossa cabeça, a nossa ansiedade controlada, do que saber mais a matéria em si. Porque se você saber e você não controla a ansiedade, não controla a sua cabeça, você não tem treinamento, o seu corpo não está bem, sua mente não está bem, não adianta de nada. Entendeu? Eu falo isso porque eu fui candidata e eu sei o que é passar por isso e você ficar ruim numa prova por causa disso. Eu passei na primeira do ano passado. Eu não passei dentro do número de vagas porque a minha nota em inglês foi muito baixa. Muito baixa, mas a minha nota chegou a ser a do último convocado do outro concurso. Aí eu iria, porque era meu sonho, aeronáutica. E era meu último ano, eu tinha trancado a faculdade. Mas aí eu tinha um trato com meu pai, que se acabasse meu limite de idade, eu tinha que voltar para a faculdade. Eu voltei para a faculdade. Entendeu? Vamos lá, gente? Pode colocar agora o slide, PowerPoint, tá? Todo mundo com a folha. A gente vai falar sobre eletromagnetismo. A gente vai entrar em campo magnético. Deixa eu só ver se eu tô com o meu... A gente vai falar sobre as primeiras questões são de magnetismo, de como calcular o campo magnético. Não, o PowerPoint. Isso aí tá na folha, tá? Podem ficar tranquilos. Isso, BCT. E, tipo assim, BCT pra mim foi superação, porque, tipo assim, não é que eu sou analfabeta em inglês, mas o inglês do BCT é uma coisa fora do comum. Eu tinha um professor muito bom, top, que, tipo assim, me tirou da merda. Tipo assim, aquele negócio do lixo ao luxo. Foi o que ele fez comigo. Ele me lapidou todo em questão de inglês, de conversação, tudo isso. Mas, inglês, BCT, todo ano sobe nível. Ele me dava os textos para eu traduzir. Cara, ano passado, na última prova, caiu os mesmos textos. Tipo assim, ele literalmente, ele me tirou do zero em relação ao inglês. Eu estudei 2, 3 anos com ele, se eu não me engano. E mesmo com texto, para quem vai fazer BCT ou qualquer outra matéria, não comece a fazer pelo texto em inglês. Comece a fazer pela gramática, que é mais rápido do que o texto.
Gente, são 7 textos BCT aqui, são 7 textos. Você não vai ler os 7 textos, entendeu? Você tem que começar a fazer pela gramática. Português é a mesma coisa, faça pela gramática primeiro, que é onde você economiza tempo. Você não vai pegar o texto imenso para ler primeiro, entendeu? Isso também é armadilha de banca para vocês. Estão entendendo o que eu estou falando? Oi? Não tá aí? Ela falou que já tava. Toma aqui. Desculpa, gente. Posso colocar mesmo? Vê se entrou. Vê se foi. É revisão, tá em PowerPoint. Vamos lá. O que eu falei aqui, vocês já ouviram isso de alguma outra pessoa que estava preparando vocês? Quem vai fazer pela primeira vez a prova? Você? Gente, não se assustem, tá? Cague e anda pra esse povo de progressão, de elite, pense. Cague e anda pra eles. Não, eu tô falando sério. É porque tem muita gente que tem uma ilusão. Porque a galera do progressão, do elite, gente. Já foram bons esses cursos. Esses cursos já passou. Entendeu? Já passou a vez dele. Cara, se você vê o pessoal com uniforme, que eles fazem blusa. Gente, não se intimidem. Gente, não se intimidem por isso. Eu lembro ano passado, meu pai foi me levar do primeiro semestre. Conseguiu? Revisão EAR. O do PowerPoint, não do Word, não. Eu lembro que o pessoal do Império alugou um ônibus. Teve uma tenda de café da manhã para eles. E tinha um cara lá, eu acho que era o cameraman deles, filmando o pessoal descendo do ônibus. E, Deus, eu tô falando para vocês não se abaterem. Mas naquele dia eu me abati. Aí eu cheguei em casa e falei pro meu pai, eles fizeram isso para vocês mesmo, ficarem assim. Pra todo mundo achar que, nossa, é o máximo aquilo, mas cague e anda pra eles. Assim, se blindem disso. Se blindem disso. Se blindem disso. Se blindem disso, porque... Exatamente. Exatamente. Ué, esse pendrive... Ué, calma aí. O meu não reconheceu. Deixa eu só tirar o da Gleice. Não reconheceu. Já reconheceu que já tava aqui. Vê se foi. Calma que vai dar tempo da gente estudar. Do PowerPoint. Isso. Ótimo. Obrigada, tá? Desculpa, tá, gente? Então, como eu estava falando, não é para se deixar se intimidar por essas coisas. Eu sei que a gente está num momento difícil de pandemia e como eu estudei, eu fui candidata, hoje eu ainda sou, não para os meios de concurso de vocês, mas eu sei que é difícil você olhar para um monte de gente que está pagando mensalidades caríssimas, coisas do tipo, e vocês acham que aquelas pessoas estão num nível muito maior do que você. E não estão, gente. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu estudei em casa sozinha esse período todo de A. Depois, só ano passado que... na verdade, eu passei 3 anos estudando inglês, porque eu tinha que fazer conversação, essas coisas.
Mas eu fazia sempre simulados, essas coisas. Eu estudei com o Gabriel, que era da banca da EA, porque eu fazia simulado dele, essas coisas. Eu estudava dia de domingo fora, lá em Madureira, passava o domingo fora estudando para simulados, né? Era mais questões de prática mesmo. E eu me cobrava muito, porque eu pensava assim, gente, eu faço física, então eu tenho que ser a melhor impossível em todas. E meu pai tem um amigo que ele é, eu não sei se ele é coronel ou comandante do exército. É porque eu não sei qual é a patente mais alta do exército. E ele falou que o filho dele, que estuda no colégio da Polícia Militar, tirou a mesma nota na ESA que eu tive, foi a que ele tirou. Faltou uma de geografia para mim e faltou uma de geografia para ele, a gente tirou a mesma nota. Eu estudei sozinha, para ESA eu estudei sozinha, literalmente. Literalmente estudei sozinha. E ele passou a vida dele todo estudando na escola da Polícia Militar. Ou seja, é ilusão a gente achar que a gente não é capaz, porque a gente não faz tal curso, porque a gente não faz isso, porque a gente não faz aquilo. É ilusão sim achar, gente. Tá? Vai chegar o momento da vida de vocês que vocês vão ter que olhar e falar assim, não, só eu que sou capaz de fazer isso por mim. Não é o outro. Entendeu? Não é pegar e viver o que o outro está vivendo que você vai realizar isso. Tá bom? Vamos, gente, agora começar. Chega de papo, no final, se der, a gente bate mais papo. Eletromagnetismo, o que a gente vai ver? Como calcular campo magnético. O campo magnético a gente pode calcular de várias formas. Você pode calcular o campo magnético de uma espira circular. A espira circular você calcula assim, tá bom? Do condutor retilíneo, que é um fio onde percorre a corrente. E no interior da solenoide. Pode colocar o próximo slide? Aí eu coloquei aqui os códigos. O B significa intensidade do campo magnético. Esse símbolo aqui, ó, permeabilidade magnética. Isso daqui é dado na prova, tá? Fiquem tranquilos. O I, intensidade da corrente elétrica. O R, raio de atuação do campo magnético. Isso é a distância, né? Ou raio, quando se fala de espira, eu estou falando de um círculo, tá? Que percorre a corrente. Então, esse círculo também tem um raio. E N é o número de espiras, porque a solenoide, no caso, são várias espiras juntas. E L é o comprimento da solenoide, no caso, a distância, né? De um ponto que entra até o outro. Pode colocar os outros, que os outros eu coloquei aqui desenho, para vocês não se perderem. Algumas questões não aparecem desenhos, só que vocês vão ver que vocês não precisam do desenho para calcular. Para aplicar a fórmula, vocês não precisam. Vocês só precisam daquelas 3 formas lá em cima. Aí eu coloquei aqui, ó, um condutor e o campo de indução do campo magnético. Isso daqui, ó, vocês podem ver depois, tá? Na plataforma. Eu falo mais sobre isso depois. O próximo, ó, espira circular, tá vendo? O próximo é a solenoide, que são várias espiras, estão vendo? Assim, ó. Deixa eu ver se tem mais um. E tem a força magnética, tá bom? A força magnética tá aqui a fórmula. Carga, velocidade e o seno do ângulo. O ângulo é o seno formado entre força magnética e o campo. Os 3 casos que caem é paralelo, que o ângulo entre eles vai ser 0. Aí você tem que saber que o seno de 0, tá bom? Perpendicular, que é quando isso daqui forma um ângulo de 90 graus, igual está aqui. Ou pode ser outro ângulo qualquer, mas normalmente são esses os casos mais simples que tem, tá? Pode subir só um pouquinho? Coloca lá naquele primeiro slide. E pode deixar lá que a gente vai usar ele até dizer chega. Olha só, a primeira questão da EA do ano de 2008. Vamos lá. A espira condutora circular. Vamos lá. Já falou de uma espira circular. Qual é a fórmula que você vai usar ali? Primeira, segunda ou terceira? Segunda. É percorrida por uma corrente elétrica de intensidade igual a 2 ampere. Eu já vou colher os dados, tá? A corrente é igual a 2 ampere. Cuidado que tem questão que pode aparecer assim, ó. Miliampere.
tá? Se for miliampere, você tem que lembrar, ó, que é 10 a menos 3, ok? Continuando, conforme a figura, determine aproximadamente a intensidade do vetor campo magnético. O que ele quer saber é o valor do campo, é o B, tá bom? Em Teslas, gente, é porque é a unidade do campo magnético, que é o valor em potência de 10 elevado a 5. Na verdade, é 10 a menos 5, perdão. No centro da espira. Deixa eu só corrigir aqui. No centro da espira. Cuidado. Quando pedir para considerar π igual a 3,14, igual ele falou aí, ó, é porque aquele valor, esse valor aqui, ó, da permeabilidade magnética, o valor dele vem com π, tá bom? Se pedir para considerar o π como 3,14, vocês vão ter que substituir no π 3,14. Mas se não pedir, vocês não precisam, tá bom? Tem que ficar atento a isso. Aí ele deu aí, ó, permeabilidade magnética do ar, 4π vezes 10 a menos 7 e a unidade dele do lado, tá bom? Vamos lá. Vocês falaram que é a segunda fórmula, né? Para calcular o campo magnético. Qual é? É B igual permeabilidade vezes a corrente sobre 2R. Foi? Deixa eu ver se... Ah, tem aqui também, ó, o raio igual a 5 centímetros. Quando for o campo magnético, tem que estar em metros, tá bom? 5 centímetros para metros. Como é que faz? Tem que andar 2 casas para a esquerda, tá? Porque 1 metro são 100 centímetros. Se você quiser fazer regra 3, pode, só que leva tempo. O ideal para a prova é você já saber que de centímetros para metros você anda 2 casas para a esquerda. Aí vai ficar assim, ó. 0,05 metros. É a mesma coisa. 1, 2, 1, 2, viu? Só que no campo magnético, eu sugiro vocês a trabalharem sempre com potência de 10. Isso daqui, 0,05 é igual a 1, 2. É igual a 5 vezes 10 a menos 2 metros. Aconselho a trabalhar sempre assim, tá? Porque você pode ver que o resultado está em potência de 10. Tranquilo? Até aqui? Olhei as unidades, está tudo ok com a unidade? Eu posso pegar agora e substituir os valores. O campo magnético é o B. Eu coloquei no próximo slide lá que eu já li para vocês. Eu só vou substituir agora os valores. O B é igual à permeabilidade que ele te deu. Está lá no final, 4π vezes 10 a menos 7. Só que ele pediu para considerar o π 3,14. Tá com um errinho aí, mas é 3,14, tá? Vezes o valor da corrente, que é 2 amperes, tá bom? Sobre 2 vezes o raio em metros, que é 5 vezes 10 a menos 2, tá? Olha só, a partir daqui... Oi, meu amor. Sim, perdão. Obrigada, tá, meu amor? A partir daqui, que eu substituí os valores, eu só faço conta matemática. A primeira coisa que eu posso fazer aqui, simplificar o 2 com 2, tá bom? Eu posso simplificar esse com esse, não posso? Então, vamos lá. Se eu simplificar, vai sobrar B igual a 4 vezes 3,14 vezes 10 a menos 7 sobre 5
vezes 10 a menos 2. Foi? Para todo mundo? Foi mesmo? Isso agora, gente, é questão assim, se você quiser simplificar o 4, dividir 4 por 5 e o que sobrar depois fazer o produto, isso fica a critério de vocês. Eu gosto de pegar, multiplicar logo o que está em cima e depois dividir, tá bom? B vai ser igual. Isso daqui eu acho que dá 12,56. Confere para mim na calculadora, alguém? Tá certo? 12,56 vezes 10 a menos 7 sobre 5 vezes 10 a menos 2. Depois disso, eu só vou simplificar o que sobrou, tá? Vê quanto é que dá pra mim na calculadora? 12,56 sobre 5. Eu acho que dá 2, alguma coisa. 12,56 dividido por 5. 2,5. Lembrando que ele pediu valor aproximado. Determine aproximadamente, tá? 2,5 vezes... Olha só, na divisão, quando você vai dividir potências de 10, é assim, 10 a menos 7, menos, vezes o 10, menos o expoente. Que na multiplicação, você soma os expoentes. Tá? Mas na divisão você diminui, vai ficar 10 a menos 7 vezes 10 menos 2, tá bom? Então, esse menos 2 aqui, ele acaba virando mais, tá? Aí, menos 7 mais 2, você tem 5. Tranquilo? Todo mundo entendeu isso? É, menos 5, porque esse aqui é o maior. Foi? Gabarito, letra... Viu que eu só apliquei a fórmula? Só bastou saber a fórmula, tá bom? Próxima questão. Duas espiras coexcêntricas e coplanares de raio 10 milímetros e 20 milímetros. Eu vou colocar a espira maior. A espira maior é a que tem o maior raio, vocês concordam? Não faz sentido a maior espira ter o menor raio possível. Eu vou colocar a da maior com R maiúsculo, que é 20 milímetros, e a do menor é 10. São construídas de condutores ideais e ligados a uma bateria conforme a figura. A espira, gente, quando passa a corrente por ela, cria-se um campo magnético. Só que assim, ou eles podem te dar já o valor da corrente que está passando na espira, ou eles vão te dar dados para vocês acharem o valor dessa corrente, que foi o que ele fez. Porque ele ligou a espira como se fosse um circuito. Aí ele falou que a bateria tem 4,5 volts. E ele colocou um resistor de... Ele colocou um resistor de 150 ohm. Supondo que esse experimento seja ligado no vácuo, calcule a intensidade do campo magnético no centro das espiras. Adote, nesse caso, esse símbolo, né, que vem na fórmula, igual a 4π vezes 10 a menos 7 vezes a unidade dele que está aí, tá bom? Vamos lá, você tem duas espiras, então você tem dois raios. Pede para calcular o campo magnético no centro das espiras. No centro da espira, você está abrangendo o raio da maior espira, não está? Certo? Então, quando você... Opa, meu Deus do céu. Estou tentando falar rápido, acontece isso. Se você está no centro da espira, mais para cá. Isso. Se você está no centro da espira,
você está abrangendo a espira menor e a maior, certo? Do mesmo jeito. Então, aqui você não trabalha com o valor das duas, do raio das duas. Você vai trabalhar com o raio da maior, certo? Todo mundo entendeu isso? O raio da maior vale quanto? 20, só que não tem metros, tá bom? Tá em milímetros. De milímetros para metros, você tem que andar 3 casas para a esquerda, tá bom? Se você andar 3 casas para a esquerda, você vai ter 0,020. Porque vai ficar 1, 2, 3, ok? Passando para a base de 10, vai ficar 1, 2, 3. 20 vezes 10 a menos 3, tá bom? Quando você anda com a casa para a direita, o expoente vai ficar negativo. E quando você anda com a vírgula para a esquerda, aí o seu expoente fica positivo, tá bom? Vocês estão entendendo, gente? Meninas, as alunas novas, tá tranquilo? Tá bom. Qualquer coisa vocês podem perguntar. Pessoal de casa também. Então, vou até apagar isso daqui. Ok. Vamos lá. Ele quer saber o campo magnético e ele falou que é uma espira. Qual das 3 fórmulas ali que vai entrar? Primeira, segunda ou terceira? Segunda, né? Gente, vocês podem falar. Vamos lá. Esse valor aqui, ele já deu, que ele sempre dá em prova. O do raio também já deu. Agora, o da corrente, ele não deu. Só que ele falou o valor da bateria e o valor do resistor. Com esses dados, tem como eu calcular o valor da corrente? O que vocês acham? E aí? Tem? Primeira lei de Ohm. Vocês lembram disso? Você tem U igual a RI, tá? Eu tenho a minha bateria, que é 4,5. Eu tenho o valor do meu resistor, que é 150. Então, eu posso achar minha corrente. Gente, fiquem atentos que isso pode acontecer na prova. Ele não te dar o valor certo, mas você... E eu não falo só nessa matéria não, tá? Em qualquer conteúdo difícil que isso pode acontecer. Tá bom? Você está enxergando? Tá bom, então. Então, eu vou isolar a corrente. A corrente, ela vai ser igual 4,5 sobre 150, tá bom? Então, eu tenho que a corrente, ela é igual, eu acho que dá 0,03 ampere. Confere pra mim, Fabrício. Quê? Tá certo? Então, olha só. Eu vou ter que pegar e colocar em notação científica. Então, vai passar para a base de 10, né? 1, 2. Então, eu tenho 3 vezes 10 a menos 2 ampere, tá bom? Depois que eu achei o valor da minha corrente, agora eu posso substituir os valores? Posso, porque agora não falta mais nada. Deixa eu só tirar uma foto do quadro, que eu tenho que postar isso na plataforma. Para eu poder apagar a primeira parte. E, gente, quem não copiou, fique tranquilo que eu vou postar, tá? Se a minha internet colaborar, porque eu já falei pra vocês que eu tô num caso sério com a minha internet. Continuando, eu vou pegar agora e fazer o quê? Só substituir os meus valores, certo? Tranquilo? Pra todo mundo? Vamos lá. Ele quer saber o B, eu já coloquei ali. Ele falou pra considerar o U. U não, eu falo U, mas linguagem coloquial isso que eu uso, né? Mas ele tem um nome, que é a permeabilidade magnética.
Ele pediu para considerar igual a 4π vezes 10 a menos 7. Certo? Todo mundo viu que esse valor tá na questão, né? Vamos lá, então. O valor da corrente, a gente achou 3 vezes 10 a menos 2, tá bom? Sobre 2 vezes o raio. O raio que a gente passou para metros, tá bom? 20 vezes 10 a menos 3. 20 vezes 10 a menos 3. Foi para todo mundo? E aí, o que vocês querem fazer? Simplificar? Eu aconselho simplificar logo esse 4 com 2. Vamos lá? Se eu simplificar esse 4 com 2, eu vou ter o 2 em cima, que 4 dividido por 2 dá 2. E o 2 aqui vai sumir, porque 2 dividido por 2 vai dar 1. Aí vai sobrar o π, 2π vezes 10 a menos 7 vezes 3 vezes 10 a menos 2. Gente, quando você simplifica uma coisa, eu estou aqui olhando para que eu estou fora da linha aqui. Quando você simplifica alguma coisa, você tem que repetir o resto da equação, tá bom? Se você não faz isso, você erra na prova. O 2 ficou o quê? Como 1, né? Então, você tem 1 vezes 10, 20 vezes 10 a menos 3. Eu posso pegar, ó, e apagar esse 1, que é a mesma coisa, porque 1 vezes o que está aqui vai dar o que está aqui. Eu posso simplificar mais? Posso, não posso? O 2 com 20, né? Não é isso? Então, eu vou ter 2 por 2 dá 1, então vai repetir tudo que está aqui em cima. Π vezes 10 a menos 7 vezes 3 vezes 3 vezes 10 a menos 2. Sobre 20 dividido por 2 dá 10. 10 vezes 10 a menos 3. Tranquilo? O que eu vou fazer? Posso apagar aqui? Para facilitar, eu vou dar uma organizada aqui. 3 vezes 10 vezes 10 e o π, certo? Vou multiplicar aqui as potências de 10. Se eu multiplicar as potências de 10, vai ficar quanto? Isso, 10 elevado a menos 9. Menos 7, menos 2, menos 9. Eu somei e repeti o sinal, tá bom? Porque os dois sinais são iguais. Então, vai ficar assim, ó. B é igual a 3π vezes 10 elevado a menos 9 sobre... Aqui, ó, eu tenho 10 elevado a 1, que quando não tem nada é como se tivesse o 1 aqui, tá? 10 elevado a 1 vezes 10 a menos 3, os sinais são diferentes, então vai ficar menos 2, tá? Quando você tiver assim, você não quiser fazer essa divisão, para lembrar do menos com menos, o que você pode fazer? Você só pode fazer isso se ou só tiver um elemento aqui, ou quando tiver tudo multiplicando. Que é o seguinte, você passar o que está aqui para cá para cima, multiplicando. Porque aqui está dividindo, não está? Você pode pegar, passar para cá para cima, multiplicando. Só que quando você faz isso, você tem que trocar o sinal do seu expoente. Tá bom? Aí vai ficar B igual a 3π vezes 10 a menos 9 vezes 10 elevado a mais 2. B é igual 3π. Não ficou mais fácil de trabalhar assim? Quando está tudo na mesma linha, de forma linear. 10 a menos 9 vezes 10 a mais 2. Vai dar quanto? Isso.
Pronto, achamos o nosso campo magnético. Tranquilo? Qual o gabarito? Letra C, né? Posso continuar? Tira foto, isso mesmo. Ah, ótimo. O campo magnético, ele é uma continuação de campo elétrico, entendeu? Por isso. Deixa eu ver que horas são. 4h18, dá tempo. Questão 3, né, que a gente vai entrar. A questão 3, ela é um exemplo de quando isso pode aparecer na prova. Você pode ter dois condutores juntos, né, paralelos, e percorridos pela corrente. Como que a gente vê o sentido do campo magnético? Isso também pode estar na prova. O sentido do campo magnético é a regra da mão direita, tá? Olha só, campo magnético você vai usar a regra da mão direita e força magnética você vai usar a mão esquerda, tá? O campo magnético no condutor retilíneo é assim, você vai pegar o seu dedo polegar, você vai colocar ele na mesma direção e no mesmo sentido, mesma direção e mesmo sentido. Não esquece disso, da corrente. Por exemplo, no condutor 1, a minha corrente está assim, né? Então, eu tenho que colocar meu polegar assim. Essa parte aqui que está envolvendo os meus dedos, que vai fazer assim, vocês podem fazer juntos, tá? Essa parte aqui que está envolvendo, ó, é o sentido do seu campo magnético no condutor retilíneo, tá bom? Isso pode cair em prova. Agora, se tiver assim, o seu campo vai estar assim, tá bom? Agora, a melhor parte é o da espira. Por quê? A corrente, o sentido está no slide, isso vocês vão ler, né? Pode subir um pouquinho, coloca nesse daqui, ó. Isso. Olha só, o sentido do campo magnético com a corrente na espira, a regra da mão direita é assim, o corrente no sentido horário, o vetor está entrando. Quando o vetor está entrando, é representado pelo X assim. E quando está saindo, que quando vai estar no sentido anti-horário, vai estar assim, tá? Aí, a regra da mão direita é o seguinte, igual aqui. De novo, polegar no mesmo sentido, tá bom? Da corrente. Aí, quando chega aqui, o sentido da palma da sua mão é o sentido do campo, tá bom? Só que tem uma regra ainda melhor. Calma aí. Olha só, você vai fazer assim. A minha palma da mão vai estar para onde? Vai fazer assim, não vai? Então, o meu vetor está saindo. Quando você for fazer assim, a palma da mão ela vai entrar. Na verdade, não é a palma da mão. É mais fácil vocês falarem como tapa. Porque se for só a palma da mão, às vezes se você só faz a palma da mão, você vê que o vetor está entrando. Mas não, tá? É o sentido do seu tapa, quando faz assim. Só que na hora da prova, meu amor, tem um macete. Pega a sua garrafinha d'água, que vocês vão ter que levar a garrafa. Você vai pegar a sua tampinha e vai fazer o seguinte. Quando você está fechando a sua garrafinha, sentido horário, certo? O campo está entrando. Quando você virar, está tirando. Sentido anti-horário, o campo está saindo, tá? Não contem isso para ninguém.
E não deixe o fiscal ver que vocês estão fazendo isso, tá bom? Fechou? Fechou? Ué, você vai abrir para beber água, amor. Ele nem vai saber que você está pensando no campo magnético. Tirou anti-horário, tá bom? O campo tá saindo. Fechou, tá no sentido horário, tá bom? O campo entrou porque a garrafinha fechou. A minha tampinha tá entrando. Foi. Gente, não conta isso pra ninguém, deixa isso só entre nós. Não deixa a concorrência saber, tá bom? Foi. Meu filho, se você for fazer isso daqui na prova, até você lembrar que você tem que pegar o polegar e fazer assim, não tem como, tá? Então vamos continuar. Três. Dois fios retos, paralelos e longos, distanciados 2 metros um do outro, conduzem correntes elétricas de sentidos opostos, conforme a figura. Sabe-se que a intensidade da corrente elétrica no fio 1 é de 4 ampere e no fio 2 é de 3 ampere. E que μ0, eu vou falar aqui μ porque eu uso μ quando é FAT, é a permeabilidade do meio. Para que a intensidade do campo magnético no ponto A seja nula, o valor de R em metros deve ser igual a... Vamos lá. Vocês concordam que esses campos, eles estão se afastando? Porque, olha só, no 1 a minha corrente está assim, então o meu campo está assim, certo? No 2, a minha corrente está assim e ela está fazendo assim. Ou seja, um está fazendo isso e o outro está fazendo o contrário. Vocês concordam que se esses campos forem iguais, eles vão se anular? Vão, não vão? E é justamente o que ele quer, que o campo seja nulo, certo? No ponto A. Foi para vocês? Então, eu tenho que pegar o B, o campo do primeiro condutor, tá? E o campo do segundo condutor, eu tenho que igualar, porque assim eles vão ser nulos. Como assim, professora? Pode voltar para o primeiro slide. Nós aí, olha só, eu tô justamente, se um está no sentido contrário, você já está considerando como se fosse negativo. Eu vou escrever aqui no quadro, olha só. Se eu estou falando de condutor retilíneo, que é o que a questão falou, qual vai ser a primeira fórmula? A primeira, certo? Vamos lá. B é igual a μ vezes I sobre 2πr. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Isso. Oi? Mais abaixo? Vamos lá, eu tenho que falar que o campo de 1 tem que ser o campo de 2, certo? O campo do retilíneo 1 tem que ser o campo de retilíneo 2. Aí, vamos lá, o que é campo? μ vezes a corrente do 1 sobre 2π vezes o raio de 1. Igual o μ vezes o raio do 2, a corrente do 2, sobre 2π vezes o raio do 2. Aí, olha só. Aqui, colega, você que perguntou negativo. Se eu passar para cá, essa equação não vai ficar negativa? Porque eu vou ter que trocar de sinal. Entendeu? E se essa passar para cá, vai ficar negativa. Foi? Entendeu? É por isso. Eu quero que os dois sejam nulos. Para os dois serem nulos, os dois têm que ser iguais. Porque quando eu troco o lado do sinal, quando eu faço uma soma que está com o sinal negativo, mas é a mesma equação, vai zerar. Igual quando você tem mais 2 menos 2.
zera. Mas aí, se eu passar um menos 2 para o outro lado do sinal de igual, vai ficar 2 e 2. Entendeu? É o que a gente fez com a equação. Tranquilo? Aí tem gente que se desespera na hora da prova, porque não tem o valor do mi, porque não tem o valor do pi, não tem nada disso. Eu não igualei as duas equações? A fórmula não é a mesma? O condutor retilíneo não é o mesmo? Então, eu não posso pegar e simplificar, fazer assim, ó. Vou cortar o mi desse, o 2 desse, o 2 desse, o pi desse e o pi desse. Foi? O que sobrou aqui? A corrente do 1 sobre o raio do 1 igual a corrente do 2 sobre o raio do 2. Foi? Tranquilo? Todo mundo entendeu até aqui? O que eu fiz? Agora vamos lá. A corrente do 1, ele falou que é 4 amperes. A intensidade da corrente elétrica no fio 1 é de 4 amperes. Vou só substituir aqui. Sobre o raio do 1. Gente, raio é a distância de atuação do campo. Só que ele colocou como referência o ponto A. A referência do condutor para o ponto A é essa distância mais o x. Tá bom? Tranquilo para vocês? Conseguiram entender isso? Toda vez que eles falam em relação ao ponto, tem que prestar atenção nisso. Porque se você colocar só essa distância aqui, vai estar errado. Tá bom? Foi? Então, é x mais r igual a corrente do fio 2, que está na questão, que é 3 amperes. 3. O raio 2. O raio 2, o fio condutor 2 está aqui, né? Então, é daqui até o ponto A. Essa distância é R, que ele fala na questão. Pronto, substituí todos os valores que eu tinha para substituir, certo? Então, eu vou só fazer agora a conta matemática. O que é isso? Multiplicar cruzado, né? Eu tenho duas frações, o sinal de igual no meio, então eu tenho que multiplicar cruzado. Vamos lá. 4 vezes R dá 4R. Igual 3 vezes X mais R. Isso daqui vocês erram. Cuidado, que você vai multiplicar pelos dois, tá? Aí, vamos lá. 4R igual 3 vezes X dá 3X. Certo? Foi, gente? Para todo mundo? Vezes 3 vezes R mais 3R. Foi? Tranquilo? Eu vou passar o 3R para cá. Tranquilo? Quatro R. Deixa eu colocar minúsculo mesmo. Tem 4R. O 3R eu vou passar para cá, tá bom? Vai ficar menos 3R. É igual a 3x, que foi o que sobrou, tá bom? Então, eu tenho 4R menos 3R dá quanto? R, certo? R é igual a 3x. Deixa eu só pegar os outros dados. Meu Deus. É isso mesmo. Vamos lá. Gente, aqui, ó. Olhem bem, tá X e X. Aqui, que onde eu coloquei o R do 1, tem o valor dado, tá bom? Que é 2. Eu deixei agora para substituir no final. Você pode substituir no início ou no final. Tá vendo aqui, ó, que tem 2 embaixo. Todo mundo tá vendo isso? É aqui, ó, do 1, do condutor 1.
Quer que eu faça colocando do início? Sim, isso. É porque eu coloquei X mais R, que o R, o do condutor 1, você tem que considerar o ponto A, certo? O condutor 1 tá aqui, então é essa distância, que é X mais R, tá? Só que o X vale 2 metros, tá? Tá todo mundo vendo isso na folha? Foi? Tem certeza? Tá bom, então. O R é essa distância do condutor 2 até o ponto A, que ele quer saber quanto que tem que ser para o campo magnético dos dois se anularem, tá bom? Vamos lá, R é igual a 3 vezes X, que é 2. Vou até colocar aqui em cima, ó, X, vou colocar aqui, ó, X, distância entre os condutores, que é 2. R é igual a 3 vezes 2, que dá 6. Deixa eu ver a unidade. Ah, ele não pediu, não deu unidade. Mas seria em metros, né? Porque se tá em 2 metros no outro, tem que ser em metros no outro também. Foi? Todo mundo entendeu? Deixa eu tirar foto do quadro pra gente continuar. Estão gostando da revisão? Dia 4 de novembro, né? Ah, tá. Vai só até dia 4? Gente, pagamento da segunda prova só até dia 4, tá? A gente tem que conversar sobre a prova do bombeiro, que foi alterada. Vai ser um vestibular à parte. Eles só falaram isso por enquanto. Olha só. Professora de vocês está maluca. Eles só falaram que alteraram, que vão fazer o simulado à parte da UERJ, mas não falaram edital nem nada. E falaram que vai ser só uma prova. Não vai ser mais dividido em 2 fases. Mas a gente vai conversar sobre isso. Vou apagar aqui. A gente vai para a questão 4. Um próton é lançado perpendicularmente. O que é perpendicularmente, gente? Fazer o ângulo de 90 graus. Em um campo magnético uniforme de intensidade, vamos lá. Questão 4. Ele falou que o campo magnético é igual a 2 vezes 10 elevado a 9. Tesla, que é esse T maiúsculo aí, que é a unidade do campo. Com uma velocidade de 1 vezes 10 elevado a 6 metros por segundo. Nesse caso, a intensidade da força magnética que atua sobre a partícula é... Vamos lá, ele quer saber a força magnética, tá bom? Só que ele está falando que é a força magnética de uma carga, certo? Porque o próton é uma carga. Agora, volta para o PowerPoint. Passa, coloca nesse slide aqui.
Não, é esse daqui. Vamos lá, a gente tem um campo magnético por uma carga, força magnética, desculpa, tá? A força magnética formada pela carga, quando a carga é jogada dentro de um campo uniforme, tá bom? Essa daqui é a fórmula. Carga vezes a velocidade, vezes o B, vezes o seno do ângulo, tá bom? A questão deu velocidade, o valor do campo, e falou que fez entre o campo e a força magnética é de 90 graus, tá bom? O desse ângulo, você tem que considerar que é entre a força magnética e o campo, que por acaso eu coloquei aqui igual a figura. E o valor da carga. Só que, gente, como eu falei, eles podem não te dar o valor da carga e você tem que calcular o valor da carga. A carga elétrica, ela se calcula assim, ó. O número de prótons ou elétrons vezes o valor da carga elementar, certo? A carga elementar, ele te deu, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, que está aí, na questão. E ele falou a quantidade de próton que foi jogado dentro do campo, que foi só 1. Tá? Então, o número de prótons é 1, e a carga elementar ele te deu, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Foi? Tranquilo isso para vocês? Todo mundo entendeu? Já tenho a carga, então eu posso pegar e substituir os valores, certo? Vamos lá. Força magnética é igual a carga vezes a velocidade vezes o campo vezes o seno do ângulo. Então, a força magnética é igual a carga, a gente achou, ó, 1 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Que é a mesma coisa que eu deixar só 1,6, né? O valor da velocidade, ele te deu. Ele já te deu em metros por segundo. Se tivesse em quilômetros por hora ou em outra unidade, a não ser que ele pedisse para deixar do jeito que está, entendeu? Tipo, ele tem em quilômetros por hora e ele quer saber assim mesmo, com a velocidade em quilômetros por hora. Aí você pode deixar. Se não, você tem que converter, tá? Aí eu só vou substituir aqui, ó, que vai dar 1 vezes 10 elevado a 6. Vezes o valor do campo, que é 2 vezes 10 elevado a 9, vezes o seno do ângulo. Quanto que é esse ângulo? O valor do ângulo. Oi? 90 graus. Quanto que é o seno de 90? 1. O seno de 90 é 1. Tá? Vocês têm que lembrar cosseno de 0, seno de 0, essas coisas. Seno de 90, cosseno de 90, que são os valores que caem mais na prova, tá? O seno de 90 é igual a 1. Então, é como se não precisasse nem colocar 1 aqui, que eu vou multiplicar por 1. Então, eu tenho força magnética igual 1,6 vezes 10 a menos 19 vezes 2, porque aqui é 1 vezes o que está aqui. Então, vai ficar 2 vezes 10 elevado a 6 vezes 10 elevado a 9, tá bom? Posso fazer logo isso daqui, ó, multiplicar esse e esse, porque olha só, menos 19 com 9 não vai ficar menos 10? Posso fazer logo, não posso? Então, vai ficar força magnética igual a 1,6 vezes 10 a menos 10 vezes 2 vezes 10 elevado a 6. Agora não ficou mais fácil para trabalhar? Então, vamos lá. Força magnética é igual 2 vezes 1,6. 2 vezes 6, 12.
2 vezes 1, 2, com 1, 3, e a casa. Vezes 10, menos 10 mais 6 dá quanto? Menos 4. Esse é o valor da força magnética. Toda força é medida em Newton, tá? Gabarito é a letra D. Isso. Foi, gente? Deixa eu tirar foto. Oi? Bastante. Nesse caso, eu coloquei só uma questão de força magnética pela carga. Mas também a gente tem, pode colocar o próximo, que é quando a força magnética ela é criada no condutor de fio, tá bom? Que é o campo vezes a corrente vezes L. Esse L é o comprimento do fio, do condutor, tá? Por onde está passando a corrente. Vezes o seno. O seno aqui é a mesma coisa. É o seno formado pela força magnética e pelo campo. Como que você vai saber o sentido da força magnética? Olha só. A força magnética e o campo sempre são perpendiculares entre si, tá? Gravem isso. Força magnética e campo são sempre perpendiculares. Para a força magnética, você usa a regra da mão esquerda, tá bom? Aí você pega a sua mãozinha, o polegar, força magnética. Esse daqui representa o campo, tá bom? E esse daqui, a corrente. Olha só como é que fica. Tá bom? Você sempre vai colocar os seus dedos no mesmo sentido, na mesma direção dessas grandezas, para poder saber. Tranquilo até aqui? Foi? Posso apagar? Essa daqui, né? Questão 5. A gente já tá na 5? Vamos lá. O circuito, boa tarde. Ai, meu microfone. Questão 5. Oi. Oi. Que? Fazer unha, cabelo. Veio tudo pra frente, né? Vamos lá. O circuito elétrico representado na figura a seguir é formado por 3 lâmpadas iguais. L1, L2 e L3. Vamos lá. Quando fala que lâmpadas são iguais, a resistência das lâmpadas serão todas iguais, tá bom? Gravem isso. L1, L2, L3 ligados a uma bateria ideal de diferença de potencial igual a V. Suponha que as lâmpadas estão funcionando corretamente e que cada uma foi fabricada para produzir o brilho máximo quando ligada a DDP. Olha só, o que faz a lâmpada brilhar mais? Pode colocar no outro slide da primeira lei de Ohm. Não, DDP é diferença... Aqui. DDP é a diferença de potencial, tá bom? Que é o U, que é medido em volts. Isso. Eu vou falar disso.
Olha só, para uma lâmpada brilhar muito, tem que passar muita corrente por ela, tá bom? Cadê meu piloto? Olha só, a lei de Ohm é U igual a RI, certo? Tem que passar muita corrente por ela. O I é igual a U sobre R. Para minha corrente ser maior, a minha resistência tem que ser a menor. Porque toda vez que você tem grandezas de lados opostos e em lugares diferentes, quando um aumenta, o outro diminui. Quando o outro diminui, o outro aumenta, tá bom? Então, quanto menor for a minha resistência, maior vai ser a minha corrente, tá bom? Toda vez que falar em brilho de lâmpada, tem que ser assim. Para brilhar mais, tem que passar mais corrente, tá? Assinar a alternativa que indica o que ocorre com o brilho das lâmpadas L1 e L2. L1, L3 e L2. Não, L3 e L1. Se L2 for colocado em curto-circuito. O que é curto-circuito? O curto é quando o U for igual a zero. Quando eu falo que U foi igual a zero, não passa corrente. Se não passa corrente, eu não vou usar mais essa lâmpada para nada. Ou seja, nesse caso, ele falou que a L2 vai ser colocada em curto-circuito, certo? Foi? Entenderam, gente? A L2 foi colocada em curto. Então, é como se a L2 não fosse mais fazer parte do circuito. Só que o que você tem que entender? A gente vai ver problemas de chave aberta e chave fechada. Toda vez que isso acontece, um resistor ou uma lâmpada deixa de fazer parte do seu circuito. Quando uma coisa deixa de fazer parte do seu circuito, a resistência equivalente do circuito muda. A resistência equivalente, você não conta mais com aquela lâmpada ou com aquele resistor. Vocês estão entendendo? Foi? Deixa eu só terminar de ler aqui. Vamos lá. Primeiro, você, para saber se o brilho diminuiu ou aumentou, você tem que trabalhar a resistência com os dois. Os dois casos que eu falo, antes do curto e depois do curto, tá? Deixa eu apagar aqui. Deixa eu ver que horas são. Meu Deus, 10 minutos. Mas dá tempo da gente fazer essa questão. E as outras eu coloco o gabarito para vocês. Vou apagar aqui. Ou eu faço na próxima aula, eu trago como revisão também, parte da outra revisão. Vamos lá. Antes do curto. Antes do curto, L2 faz parte, não faz? Porque ela ainda não entrou em curto. Aí vamos lá. A lâmpada 1, 2 e 3 estão em série ou em paralelo? Na questão 5, a lâmpada 1, 2 e 3 estão em série ou em paralelo? Paralelo? As três estão em série, olha só. Eu vou desenhar aqui. Olha só, antes do curto, antes da chave fechar aqui, que vai entrar em curto. Olha só, a corrente é sempre desse traço aqui maior pra cá, tá bom? Tudo começa aqui, ó, nessa região. A corrente vai fazer assim, vai passar aqui, na lâmpada 1. Chegou aqui, antes do curto, vai passar pela lâmpada 2. Antes de passar pela lâmpada 2, tem outro caminho para a corrente fazer? Não, né?
Quando não tem outro caminho para a corrente fazer, é porque está em série, não está em paralelo, entendeu? Foi? Agora, chegou aqui. Tem outro caminho para ela fazer além desse? Não. É como se eu só tivesse dobrado o fio, entendeu? Mas o caminho só tem um para ela passar. Então, continua sendo um circuito em série. Resistência equivalente. Deixa eu apagar ali logo. A resistência equivalente do circuito em série é só somar, certo? De todas. Se todas as lâmpadas são iguais, tá? A resistência é a mesma. Que no caso ele falou... Deixa eu ver aqui... Ele não chegou a falar o valor, tá? Ele só falou que são iguais. Aí a gente pode atribuir o que você quiser. Só que eu gosto de falar, então, que todas são R. Então, aqui é R, aqui é R, aqui na lâmpada 3 é R, tá bom? Todas são iguais. Então, a minha resistência equivalente é quanto? 3R, certo? Agora, vou calcular a minha corrente quando a minha resistência equivalente for 3R, que é antes do curto-circuito. U é igual a RI. Vamos lá. U é igual... A minha resistência equivalente é quanto? 3R vezes I. A minha corrente é igual a 3R sobre U. Guardem isso, tá bom? Foi? Lembrando que se eu estou falando de resistência equivalente, aqui é o meu U total da bateria e aqui eu estou falando da minha corrente total também, tá bom? Agora, quando entrar em curto-circuito, vou tirar uma foto logo, porque eu vou usar o mesmo desenho. Quando entra em curto-circuito, que ele falou na questão, não passa DDP e não passa a corrente nesse ponto. A minha corrente só passa quando existe o U, mas o U só existe, no caso, quando não tem curto-circuito. Nesse caso, ele falou que vai ter o curto-circuito na lâmpada 2. Então, o que eu faço? Eu apago a lâmpada 2. É como se a lâmpada 2 não fizesse mais parte do circuito. Quando um elemento não faz mais parte do circuito, a minha resistência vai mudar, equivalente? O que vocês acham? A minha resistência equivalente muda, certo? Quando, aqui, ó, antes, e vamos fazer ela depois. Depois que fechou aqui, entrou em curto, só sobrou essas duas. Faz a resistência equivalente delas duas. Estão em série ou em paralelo? Em série, continua tendo só um caminho, tá? Então, a resistência equivalente vai ser igual a R mais R. A minha resistência equivalente vai ser igual a 2R, certo? E agora? Minha resistência equivalente mudou. A minha corrente vai mudar agora? Vai. Como que eu vou saber que ela vai mudar? Você pega a mesma fórmula, a primeira lei de Ohm, que você vai usar em todos os casos e vai aplicar. U é igual a R, a resistência equivalente que é igual a 2R, vezes I. I é igual a U sobre... Calma aí. Isso aqui está errado, gente. I é igual a U sobre 3R. E aqui é I igual a U sobre 2R. Tá bom? Foi? Eu falei o que para vocês? Que para brilhar mais, tem que passar mais corrente. E para passar mais corrente, eu tenho que ter a menor resistência equivalente. Qual dos casos, antes do curto ou depois do curto, que eu tive a minha resistência equivalente menor? Depois do curto, porque saiu uma lâmpada e diminuiu a minha resistência equivalente. Então, é esse daqui,
certo? Todo mundo entendeu isso? Todo mundo mesmo? Então, nesse caso, depois do curto, que a questão quer saber, o que acontece com L1 e L3? A lâmpada, o brilho dela vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar, certo? Qual é o gabarito? C. Ok. Oi? Assim, essa questão, como tá tudo em série, você tem como saber no olho. Dá pra fazer de cabeça. Mas quando não tá tudo em série, é mais difícil, tá? Vou tirar foto aqui do quadro pra postar pra vocês. Guardem essa lista, tá? Que semana que vem eu continuo ela. Ou eu posto na plataforma pra vocês. Oi? Vamos lá, semana que vem vocês querem fazer revisão de quê? Porque a gente só vai até terça e quarta. Eu ainda vou fazer revisão teórica. Parte dos cálculos, vocês querem o quê? Que continue resistores? Quem quer que continue resistores? Levanta a mão. Ué, ninguém quer revisão? Então, isso eu já dei. Eu tô tentando pegar a matéria que eu não dei. É, entendeu? De que eu não dei, vocês, parte de cálculo, quem quer que continue com eletricidade de resistores? Você? Tá, então,